Retomando as nossas aulas de processos formadores de rocha, a aula passada foi específico sobre qual processo? Rochas ígneas, rochas magmáticas, né? Então, para ter rochas ígneas magmáticas, tem que ter o quê? Magma. Tem o magma, né? Hoje é interessante que a gente está chamando até de materiais sedimentares, porque a gente não fala só rochas sedimentares. Porque além das rochas sedimentares, o processo sedimentar, ele gera também sedimentos. E qual a diferença entre sedimento e rocha sedimentar? Sedimento é sedimento, rocha é rocha. Então vocês até chegaram. Tem um agrupamento, quer dizer, o que o sedimento não é e a rocha é? O sedimento é inconsolidado. Essa é a diferença. Os sedimentos são inconsolidados, são grãos soltos. E a rocha é o sedimento unido, né? Inclusive tem um nome específico, esse processo do sedimento inconsolidado para se transformar em rochas sedimentares. Tem um nome próprio. Oi? É uma litificação, perfeito. Mas aí tem um nome específico desse tipo de litificação, depois vocês vão ver até mais em detalhe, que a gente chama de diagênese. Então, diagênese, né? É a transformação do sedimento inconsolidado em rocha. É um processo de litificação. Então, vamos ver os materiais sedimentares, sedimentos e rochas sedimentares e os processos que levam à formação desses materiais. Então, nós já vimos, né, já teve uma introdução sobre o processo de formação de rochas sedimentares. O maior exemplo que a gente tem de sedimento qualquer, que todo mundo conhece, todo mundo teve contato, são areia, né? Areia de praia, areia de rio, todo mundo já brincou com areia, areia de construção, né? E aí vamos sofisticar um pouco, e aí em termos de rochas sedimentares, quem dá um exemplo de rocha mesmo? O arenito, que é a consolidação dos sedimentos arenosos, da areia. Outros exemplos, vamos... O filito é uma rocha, ela é o que? É sedimentar? Então, o filito é uma rocha metamórfica, né? Ele tem foliação, as orientações das micas. Então, o filito não é um exemplo de rocha sedimentar. Quem dá um outro exemplo? O varvito, né? Aí nós vamos até entrar em detalhes nisso aí. O que é um varvito? Agora falou, tem que explicar, né? Hein? O varvito, nós vamos entrar que tem uns termos. O varvito é assim, é uma rocha que tem uma alternância de lâminas de dois materiais distintos. Que seria, como é que a gente tem um nome descritivo dessas rochas que tem? É um ritmito. Nós vamos ter vários exemplos de ritmito de vários tipos de alternâncias. O varvito é um tipo específico de ritmito em que essas alternâncias de lâminas, elas estão associadas a alterações várvicas que são relacionadas às estações do ano. Então, quando um lago congela, a água fica de baixa energia, decanta a argila. Quando tem o degelo, aumenta a energia, entra areia, né, no lago e deposita uma lâmina de areia. Então, a alternância entre lâmina de areia e lâmina de argila são alternâncias várvicas, né? E aí o interessante é que esse termo varvito, você já está interpretando de que esse ritmito, essa alternância rítmica, tem relação com a estação do ano. Então, é um termo que a gente fala, é um termo genético, interpretativo. Então, nós temos os termos que são descritivos, né? O termo descritivo ninguém discute, é um ritmito. O ritmito é a alternância de arenito com o argilito ou folhelho. Todo mundo vai ver e vai concordar. Agora, se aquilo lá é um varvito ou não é o que gera discussão, aí envolve interpretação. Nós vamos ver um outro exemplo de termos assim que a gente usa como de forma descritiva e de forma interpretativa. E geralmente são sedimentos relacionados à sedimentação glacial. Nós vamos ver que na interpretação de sedimentação glacial existe muita polêmica, existe muitas dúvidas, né? E às vezes uns acham que é um sedimento glacial, outros acham que não é, né? Bom, a areia é o principal exemplo de material sedimentar, né? Agora é interessante que areia é um termo granulométrico. Ele define só porções inconsolidadas de material natural de uma determinada faixa de tamanho, que vai até 2 milímetros, né? Então, quer dizer, a areia ela pode ser constituída de vários tipos de materiais. Geralmente a areia da praia é aquela areia cujos grãos
São grãos de um mineral que é bastante comum, que é bastante resistente, tem uma dureza relativamente boa, uma dureza 7, e tem muito na crosta, que é o quartzo. Então, geralmente as areias são de grãos de quartzo, mas você tem lugares que a areia é toda de fragmento de concha. Nas Bahamas, tem umas areias branquinhas, muito bonitas, elas são todas de um pequeno fragmento bem arredondado, que parece até um ovo, muito bem arredondado, ele cresceu, quer dizer, não foi fruto de desgaste, ele é fruto de crescimento na água cheia de carbonato de cálcio dissolvido, que vão formando lâminas concêntricas em volta dele. E é tudo de carbonato, então você tem areia só de carbonato de cálcio. Então o ideal é a gente sempre definir a areia, qual a mineralogia dessa areia. Tem areia que tem concentração de monazita, que é um outro mineral, tem areia que tem concentração de ilmenita, né? Então a areia é um termo granulométrico, que é material inconsolidado de uma determinada faixa de tamanho. Então, aqui, as areias são lindas, né, belíssimas. Tem gente que faz coleção de areia, né, tem gente que coleciona areia de várias partes do mundo, né, faz vidrinhos, vende coleções e tudo mais, e elas são fascinantes. E é interessante, de onde que vem esses grãozinhos que estão lá na praia e tudo mais? Vem da onde? Vem de uma rocha. Essa rocha até a gente chama, é a rocha fonte dessa areia. Essa rocha fonte, ela estaria lá no oceano, onde que elas estariam? Se nós estamos na faixa de praia. Nos continentes, né? Então os continentes sofrem, as massas continentais sofrem temperismo, forma solo, né? Esse solo é produto da alteração da rocha. Aí qual outro processo que tem? A erosão. Primeiro a erosão é quando tem a remoção, o transporte e a deposição, até chegar na praia, né? Tem todo um processo. E essa areia, material inconsolidado, que é o sedimento, ele sofre uma cimentação, que é uma ligação entre os grãos, que é um cimento mesmo, tem vários tipos de cimento, e aquela rocha que era inconsolidada, um sedimento que era inconsolidado, vira uma rocha consolidada. Bom, então sedimento ou rocha sedimentar. Então isso tudo implica em acúmulo, deposição de materiais, que são os sedimentos. Se existe a necessidade de ter um acúmulo, uma deposição, você tem que ter uma área deprimida, né, uma área mais rebaixada, que vai receber esses sedimentos. Essa área que recebe os sedimentos, que necessariamente ela é mais rebaixada, que nomes que a gente pode dar para essa área mais? É uma bacia sedimentar, né? Então, necessariamente, você tem que ter uma depressão. Pode ser um lago, né, pode ser uma depressão de uma região de um rio, ou o mar, ou o oceano, né? Então, alguns exemplos de outros materiais. Isso daqui, ó, um acúmulo de conchas, tem um nome específico até. Você tem isso é uma rocha sedimentar, porque é o acúmulo do material sedimentar, e todo o material bastante heterogêneo em tamanho e tudo mais, são conchas, visivelmente. Esse acúmulo de concha, depois de cimentado, recebe esse nome de coquina, né? Então, coquina é uma rocha sedimentar constituída pelo agrupamento de fragmentos de concha. Os corais, né, que se desenvolvem em águas muito límpidas, água quente, com relativa concentração de carbonato de cálcio dissolvido, onde geralmente estão na faixa do Equador, onde são a maior parte da água mais aquecida, água límpida, com grande atividade biológica, são esqueletos de organismo que eles vão crescendo, e esse material é carbonato de cálcio. E o que acontece? A ação da onda e correntes marinhas, ela quebra esse material quebrado vai ter transporte, vai diminuir de tamanho, vai se arredondar e vai depositar. Então você vai ter materiais sedimentares formados pelo retrabalhamento desses esqueletos dos organismos, né? Agora a gente vai partir de um princípio muito importante na geologia sedimentar, que aqui nós podemos nos adiantar um pouco. Então esse fragmento do coral, né, que foi depositado nesse ambiente sedimentar, e esse material, ele veio de dentro ou fora da bacia sedimentar? Porque isso aqui é a bacia sedimentar. Ele quebrando, ele vai se depositar no próprio ambiente sedimentar. Esse material vem da própria bacia. E como é que ele se formou aqui, esse coral? A partir de qual processo? Você tem soluções químicas na água, né? Está dissolvido os íons, cálcio, carbonato. Uma precipitação química, mas por atividade biológica.
A atividade formar a concha e tudo mais. Mas o que é importante é que fisicamente esse material, foi originado na própria bacia. Só que de onde que veio o carbonato, de onde que veio o cálcio, o elemento químico? Veio da onde? Não, mas veio em termos da bacia sedimentar. Você tem a bacia sedimentar, ele vem dos rios, vem dos continentes. Então é interessante esse conceito, que você tem a área fonte dos elementos químicos, que são as áreas continentais, e o aporte, né, a chegada para a bacia. E, não, depois não, isso vai dar uns nós aí, vamos por parte aí, nós já vamos chegar lá. O que é importante você saber que na bacia sedimentar vem material de fora da bacia, da área fonte, vem de forma física, é um grão de quartzo, um grão de feldspato, né, de outros minerais, ou vem soluções químicas. Então você tem um transporte físico, mecânico do material, e tem um outro tipo de transporte que é o transporte químico, dos elementos químicos, da substância química. Depois a gente vai retomar isso aqui. Isso aqui é muito interessante porque as rochas carbonáticas, elas têm assim uma grande importância, não só em termos de registro geológico, como também uma importância econômica. E atualmente a Petrobras tem voltado muito a atenção em cima das rochas carbonáticas, porque hoje com a história do pré-sal, o pré-sal é um reservatório de petróleo, de hidrocarbonetos, que gerou e foi armazenado em rocha carbonática. Então hoje mesmo teve uma banca de mestrado, tinha um consultor da Petrobras, e mostrando toda essa tendência hoje da Petrobras procurar entender e estudar melhor as rochas carbonáticas em função da importância econômica. E grandes partes dos reservatórios de petróleo no mundo são em rochas carbonáticas. E a história da evolução das rochas carbonáticas no tempo geológico mudou bastante porque está intimamente associado à atividade biológica. Então, o tipo de animal ou planta que gerou esse sedimento carbonático. Isso aqui em depósito moderno tem um tipo de alga que chama alimeda. Não sei se vocês percebem aqui, a própria estrutura dela, ela é formada de carbonato de cálcio. Então, na fisiologia, no desenvolvimento dela, ela tira o carbonato de cálcio dissolvido da água e acaba precipitando na constituição. E quando a alga morre, né, ela se desmancha e esse carbonato de cálcio vai virar um pó, quase que uma lama, e vai se depositar, formando os calcários. Isso para deixar bem claro para vocês, é que os calcários têm íntima associação com a atividade biológica. Só que, vocês vão ainda ver paleontologia, história geológica da vida, vocês vão ver que, por exemplo, no pré-cambriano, que é no tempo geológico há mais de 540 milhões de anos atrás, não tinham formas mais desenvolvidas de vida. Mas os mares pré-cambrianos tinham uma grande quantidade de um ser microbiano com uma grande importância, que eram as cianobactérias. Então, os oceanos era uma profusão muito grande das cianobactérias, e essas cianobactérias é que promoviam naquela época o desenvolvimento de carbonato de cálcio e a formação dos calcários. Então aqui, ó, só mostrando, voltando, os fragmentos da alimeda, ela se deteriora, vira uma lama, vira sedimento, e com a ação das correntes, das ondas, esse material é retrabalhado e é ressedimentado. Então isso tudo aqui, ó, no fundo do mar das Bahamas, é carbonato de cálcio, na forma de areia e lama. É sedimento carbonático. O primeiro conceito que a gente vai desenvolver aqui é se todos os sedimentos apresentam o mesmo tipo de origem. Desses exemplos que nós demos e nós já antecipamos. Então tem os sedimentos que têm aquela origem, cujo material vem da área fonte e o transporte é o quê? Como é que é o transporte do material? Tem dois tipos de transporte fundamentais até chegar na bacia. Físico, vem a partícula mesmo, o grão de quartzo, o grão de areia, né? Ou químico, que é aquela solução, vem o carbonato dissolvido, o cálcio dissolvido. Quando ele chega na bacia, aquilo lá, quimicamente ou por atividade biológica, vira um material sólido por precipitação química. Um outro exemplo desse formação de sedimentos que tem uma certa origem até mais química, quem poderia dar um exemplo aí, bem didático? Em um ambiente que você tem uma água, um corpo aquoso, sem nenhum aporte de material que vinha de fora, físico, aquela água parada, e de repente começa a acumular sedimento, o sal. Até dessa forma o Brasil, o nosso sal que a gente consome é feito artificialmente assim pelas salinas, né? Você pega a água do mar, uma região muito evaporítica, muito seca, que é algumas partes do Nordeste, principalmente tem muita ação de vento, sol, pouca chuva,
muita evaporação, aí precipita o sal. Só que esse é um típico sedimento puramente químico. Provavelmente ali não tem nenhuma atividade biológica envolvida. Mas vocês já perceberam que tem dois tipos fundamentais de sedimentos, né? Aquele que vem do transporte físico e o que vem de transporte químico, né? Então essas areias que estão nas praias, elas tiveram uma área fonte, uma rocha que se intemperizou, erodiu, foi transportado e foi depositado, né? Aí eu sugiro, eu tenho um texto na versão antiga do Decifrando a Terra, que é um capítulo do Paulo César Giannini, que é um professor aqui que trabalha muito com sedimentologia. Ele deu esse título, Biografia de um Grão de Areia. Porque um grão de areia ele tem toda uma história para contar. Então você pode até identificar em qual rocha que ele teve origem. E existem muitos estudos, até tem uma linha de pesquisa na área de sedimentar, que a gente chama proveniência. Você estudar determinados corpos de material sedimentar, qual foi a área-fonte dele. E isso também tem uma importância econômica, porque às vezes o pessoal que está em pesquisa mineral, procurando diamante, que o ideal é não achar o diamante em material sedimentar, que foi retrabalhado e tudo mais, é achar a rocha-fonte do diamante, que é uma rocha associada ao processo ígneo, processo magmático, ela tem um nome bonito que chama kimberlito, né? Então, quem trabalha com pesquisa de diamante quer achar o corpo de kimberlito, que é a rocha-fonte do diamante. Então, eles fazem todo um estudo de proveniência para saber de um determinado sedimento que tem diamante, de onde que veio aquele material. Então, é uma área bem específica da geociência. Outro tipo de sedimento é o cascalho, né? Quando ele é inconsolidado, é o seixo de rio, né, que a gente vê. Que tipo de material que vocês imaginam que vai formar uma rocha que seria a constituinte de um seixo? Uma rocha muito ou pouco resistente? Muito resistente. Que rocha que vocês já conheceram, que é relativamente abundante e é bastante resistente, é conhecido por um tipo de mineral que também tem uma dureza relativamente alta? O granito. O granito, vocês vão ver o granito assim, ele é aparente na rocha fresca, é uma rocha dura e resistente. Ela tem uma característica, ela tem um mineral que, sob a ação do intemperismo, ele não resiste, ele vira uma argila. Então o granito não é muito resistente, apesar de aparentar. Agora, qual rocha que vocês já viram? Ela tem um só mineral, bastante resistente, inclusive ele é muito resistente ao intemperismo, que geralmente forma as serras mais altas e tudo mais. Pode chutar, hein? Ó, lembra do Pico do Jaraguá, a constituição do Pico do Jaraguá? O quartzito, né? O quartzito só tem o mineral quartzo, que é um mineral muito resistente ao intemperismo, e o quartzito é um produto, né? É uma rocha, qual é a origem dela? Ela é ígnea, metamórfica ou sedimentar? Ela é metamórfica. E qual foi a rocha que originou o quartzito? Um arenito, né? Um arenito que é cheio de grãozinho de quartzo. Com o metamorfismo, a rocha recristaliza e os grãos de quartzo imbrincam, né, um do outro. Então isso dá uma rocha extremamente resistente. Então a maior parte dos seixos em conglomerados são de quartzito. Ou de quartzo puro. Um veio de quartzo também pode formar, quer dizer, não é uma rocha, é um aglomerado mineral. E aqui no caso nós temos um outro tipo de conglomerado, já com uns clastos mais angulosos, diferentes. Isso aqui é um conglomerado já com constituição litológica dos seus clastos diferenciado. Ao contrário desse daqui, que é um conglomerado de blocos e seixos só de quartzito. Mas aí, em termos de tamanho do sedimento, a gente trabalha com outro conceito em geologia sedimentar, que é a energia do ambiente. Como é que vocês acham que é a energia do ambiente para depositar esse material? É uma energia baixa ou uma energia relativamente alta? Fala. Alta? Que tipo de ambiente poderia depositar esse material? Um lago? Você acha que... O lago, a energia é praticamente nula. Que ambiente de sedimentação que geraria esses conglomerados, os cascalhos? Corredeira de rio, olha lá, chegou um pescador aí. Quem é pescador sabe geologia sedimentar aí, né? Mas não pode ser mentiroso, não, né? Pessoal, então o processo deposicional implica nisso. No transporte, que é o movimento das partículas, da área-fonte ao sítio deposicional. O sítio deposicional geralmente é a bacia sedimentar. E esse transporte pode ser mecânico, quando
o clasto, né, o sedimento, o fragmento é transportado mecanicamente ou químico, quando a solução de carbonato de cálcio e outros elementos é transportado até a bacia. Aí como se formam os sedimentos carbonáticos, né? Então, ó, ele pode se formar puramente pela deposição de conchas, forma aqui material que nós já vimos, como é que chama? Um aglomerado, a coquina, isso aí é uma coquina também, só que são fósseis de amonites, né, de uma rocha aí de 175 milhões de anos atrás, depositada. Ela pode ser também fragmentos de conchas, como esse aqui, sedimento nas Bahamas, são vários fragmentos de concha, isso é comum de ver inclusive nas nossas praias, só que é difícil se achar um acúmulo só de fragmento de concha, geralmente tem fragmento de concha e grãos de quartzo junto, é uma areia com fragmentos de concha. E aí vamos, isso só para mostrar, quer dizer, isso aí são conchas, animais, que o animal coral, no metabolismo dele, ele tira carbonato de cálcio dissolvido e forma seu esqueleto, e o esqueleto é retrabalhado. Só que como eu já adiantei para vocês, no pré-cambriano não existiam esses animais, né? Então o pré-cambriano na escala do tempo geológico, para facilitar, mas vocês ainda vão ver de forma mais aprofundada, a gente pode dividir em 4 grandes épocas ou eras. O pré-cambriano, que é desde a origem da Terra até 452 milhões de anos. Depois a era paleozoica, a era mesozoica e a cenozoica. Então no pré-cambriano, só no finalzinho, quase no limite entre a era pré-cambriana e o paleozoico, é que começaram a surgir os animais. E o que é incrível na história geológica, que o registro paleontológico mostra que por 4 bilhões de anos, a vida na Terra era bastante primitiva, restrita a seres microbianos. Só no finalzinho é que começam a surgir os primeiros animais. Então como é que... E tem muito calcário, rocha carbonática pré-cambriana. Como é que elas se formavam? Então isso aqui é o que eu acabei de falar para vocês aqui. É interessante até, já adiantando para vocês, que geralmente isso aqui é a escala do tempo geológico. Geralmente, principalmente nos livros didáticos, eles mostram numa certa proporção entre a era paleozoica, mesozoica e a cenozoica, e às vezes o pré-cambriano até de forma reduzida. E isso não é didático, porque fica difícil de representar, mas o pré-cambriano, cujo limite está aqui, ó, de 543 mais antigo, olha aqui, isso aqui está em escala, né? Se a gente fosse pôr aqui 1 metro para cada 1 bilhão de anos, a gente teria que colocar aqui praticamente 4 metros representando, se fosse fazer uma linha, seria o pré-cambriano. E o paleozoico só em meio metro, né? É que a tendência, principalmente porque é mais rico o registro, tem mais informações, a gente acaba ampliando principalmente a era cenozoica, a mesozoica, principalmente que tem os dinossauros, porque tem mais registro e, de uma certa forma, coloca o pré-cambriano em uma escala menor, né? E essa forma espiralada dá para mostrar bem o quão longo é o pré-cambriano, né, em comparação às outras eras. E o registro, né, de vida no pré-cambriano é mais restrito a seres bastante primitivos. Essa forma de representar também é interessante, porque mostra, ó, o pré-cambriano é muito maior em escala, e esse aqui na forma de um reloginho, né, olha, o cenozoico, e se comparar a escala do tempo geológico, os 4,6 bilhões de anos, a 1 hora, 1 hora e 40, 50, aqui dá 2 horas, 12 horas, né? Praticamente, ó, aqui dá 3, 6, 9, 10 horas é o registro pré-cambriano, né? O paleozoico um pouco maior, o mesozoico maior e o cenozoico bem menor ainda. Ou se comparar aqui nesse gráfico, mostra, olha, a proporção do cenozoico em relação ao mesozoico e o paleozoico. E o pré-cambriano é bem maior, né? E vocês podem reparar, até fazer um exercício, procura pelo Google, escala do tempo geológico, ou procurar em livro didático, vocês vão ver que não é dada essa proporção de forma correta, né? Bom, a outra forma de subdividir e mostrar o tempo geológico, que eu gosto muito, é dividir em 2, tendo o limite 542 milhões de anos. O mais novo, né, de 542 até o presente, é o registro paleontológico da vida visível. Concha, trilobita, dinossauro, né, animais da megafauna pleistocênica de grande porte, tudo é visível.